ouvinte, antes de começar esse vídeo aqui, segura aí, porra. Segura aí, calma aí, pô, calma aí. Antes de começar esse vídeo aqui, eu só quero dar duas informações. A primeira é que, não nesse aqui agora, acho que no próximo vídeo, eu vou soltar um grupo no Telegram para quem quiser fazer assessoria na Austrália. Eu prefiro que vocês não venham, eu prefiro que vocês não destruam a Austrália. Mas, infelizmente, os caras estão me perturbando no Telegram para isso. Então, vou soltar um grupo. Só entre no grupo se você quiser fazer a assessoria da Austrália. Não vai ter opção de conversar nem nada. Vai ficar todo mundo lá. Eu vou marcar o dia e farei a call com todo mundo que quiser participar. Outra coisa que de vez em quando o pessoal tá me perguntando aqui. Já tem uns 2 meses, cara, que eu não faço parte do Magpie, cara. Então não me pergunte. Epifania, o bot do Magpie tá bugado. Epifania, cadê você no Magpie? Eu não estou mais no Magpie. De vez em quando os caras me chamam lá pra fazer pra aparecer lá no canal e tudo mais, pra dar aquela resenhada. Os caras são meus amigos. E eu apareço, mas eu não estou mais lá. Eu não tenho absolutamente nenhuma conexão com o Magpie. Não sou dono, não sou nada. Então não fique me perguntando sobre o Magpie. Se você quer saber sobre o Magpie, você pergunte ao Hernani e você pergunte ao Zé. Então é isso, valeu e bom vídeo. Bom vídeo é o caralho, né? Vai tomar no cu todos vocês, não fode. Então, senhores, brotei mais um vídeo de leve aqui no canal. E o vídeo de hoje é sobre... Um ouvinte entrou em contato comigo para fazer um vídeo, porque vocês vão ficar até puto que eu vou falar. O maluco ganha bem, mas ele tá com medo de voltar a uma situação precária financeiramente. E aí, o ouvinte chegou e falou, pô, faz um vídeo sobre essa questão, pô, fico sempre com medo disso. E será que tem como mudar isso? Será que tem como reverter isso? E, obviamente, de prontidão eu digo que não, né? Porque o Brasil é um país realmente tenebroso financeiramente. E essa mentalidade é parecida, mas, digamos assim, de sinais trocados, invertidos, com outro país que eu vejo muito de exemplo, a Coreia do Sul, né? Então o ouvinte ganha bem, o ouvinte ganha lá para seus 25, 20 mil, a quase 30 mil, assim, basicamente, o salário dele. Mas como ele veio de uma situação um pouco mais precária e teve essa ascensão financeira, ele tem medo de voltar a uma situação onde, tipo assim, ele não ganha mais isso, o Brasil colapsa de alguma forma, então ele sempre fica naquele medo e naquele pavor da escassez, né? E eu acho que é uma coisa que no Brasil todo mundo sempre vai ter, cara, porque você olha pro Brasil, caralho, você olha pra política do Brasil, cara, meu irmão, que tenebroso, que país tenebroso. É impossível tu não ficar olhando assim e falar, cara, uma hora vai tudo dar errado, mas já tá tudo dando errado, tu fala, não tem como piorar. Aí vai lá e piora cada vez mais, né? O Brasil é simplesmente intancável. Engraçado que tem um país que ele é parecido com o Brasil nessa questão de que as pessoas têm uma mentalidade de uma coisa, mas elas não conseguem desgarrar dessa visão, né? Porque, por exemplo, teve a crise de 1997 na Coreia do Sul. Na verdade, foi a crise financeira asiática, né? De certa forma, começou, se eu não me engano, ali na Tailândia, né? Por questão cambial, então as moedas foram derretendo. E aí, muitas das empresas, principalmente na Coreia do Sul, eram empresas que faziam empréstimo, tinham dívidas externas com os países de fora baseado em dólar. E aí quando os países de fora começam a ver a moeda daquele país derretendo, elas falam, ó, acabou a palhaçada de ficar dando dólar para vocês. Tem a fuga do dólar do país, né, também, tudo isso. E teve muito isso na Coreia do Sul, a fuga do dólar. Então o cara poderia ter muito daquele dinheiro deles lá, que não valia basicamente, hoje em dia, não sei como se tá valendo alguma coisa, mas passou a não valer tanta coisa, né? Eu sei que o trilhão dos caras é pareado no bilhão de dólar. Então, pra você ver que a diferença como é extremamente absurda em termos financeiros, né? Eu não sei como tá hoje, mas teve uma crise há um tempo atrás sobre isso. Mas, antes dessa crise de 1997, a Coreia do Sul, ela sempre teve aquela coisa. Então você vai fazer uma faculdade, você vai se formar, você vai entrar numa grande empresa dos clãs, digamos assim, entre aspas, né? Dos poderosos. Então você tem as marcas de carro famosa e outras coisas. E tua carreira, cara, tu entrou, sua carreira só seria ali pra sempre, você ia crescer, se aposentar naquilo ali, você era um homem de negócios e tava tudo perfeito.
E aí vem a porrada da crise financeira de 1997. Só que ninguém acreditou, porque é aquela coisa, quando você está num estágio onde você tem muitas certezas sobre alguma coisa na sua vida, é muito difícil você aceitar uma mudança drástica, né? Então existia até mesmo uma visão do próprio povo e dos poderosos do país de que é uma crisezinha aqui, tudo vai se resolver, vai ficar tudo de boa. Só que não se resolvia e não se resolveu. Então depois começou uma queda na empregabilidade, começou muitas pessoas a ter demissão. Então tinha uma estabilidade na Coreia que era muito absurda, cara. Que era, você arrumou um emprego, você não vai ficar desempregado. Era como se fosse empregos vitalícios no mercado privado, né? Porque você entrou numa grande empresa, ela é uma grande empresa, ela sempre vai ficar muito bem. Claro, vai ter corrupção, vai ter um monte de coisa, como sempre teve, mas você sabia que aquela empresa não ia quebrar. O Estado ia arrumar uma forma de dar subsídios, ou o cara ia conseguir pegar um dinheiro emprestado de fora, então a empresa não quebrava. Eles não tinham essa visão de que eles poderiam ficar desempregados. Só que a porrada veio na crise de 1997, com a questão monetária, do cambial, né? E aí os caras começaram a perceber depois de um tempo que aquilo ali não ia parar, né? Aí você começa a ver muita corrupção nas empresas enquanto elas estão falindo. Cara, foi um colapso extremamente absurdo na Coreia do Sul, né? Só que o povo mais velho ali, que só vamos supor, o cara tá nessa fase seus 20 anos ali em 1997. Hoje o cara tá bem velho, mas naquela fase ali, ele viu um passado onde ele cresceu, onde tinha uma estabilidade muito boa, beirando o absurdo. E aí, de repente, na vez dele, enquanto ele estava novo, acabou de se formar, coisa do tipo, ele começou a ver um definhar da economia, né? E aí os caras, até hoje, eles não aceitam isso. Então, você vê a realidade, eu tava até conversando, eu já vi isso 2 vezes. Eu vi isso uma vez com um amigo me falando sobre isso, de um amigo dele, coreano, que fica mandando dinheiro pro pai fudido, o pai bota dinheiro em aposta, o pai faz um monte de merda. O pai dele não percebeu que a qualidade de vida dele acabou, que a qualidade que ele tinha no passado acabou e que a estabilidade do país dele daquela época acabou. Ele não consegue perceber isso. Por quê? Porque ele foi moldado a uma realidade onde a estabilidade era beirando ao mundo das fantasias. E aí você vê os coreanos mais velhos com muita dificuldade de aceitar isso até hoje, cara. O cara pode estar na merda, mas na cabeça dele, isso é uma ilusão, isso não existe, isso vai mudar, vai melhorar, porque ele não consegue conceber que o país dele está em ruínas, né, financeiramente, e até hoje tentando se recuperar dessa crise cambial que teve lá, começando na Tailândia e pegando os países asiáticos ali, um atrás do outro. E aí na Coreia, o mais curioso, se eu não me engano, acho que foi um dos maiores pacotes, né, do FMI. Cara, o FMI, quando tu escutar, o Brasil vai tentar o FMI, cara, meu irmão, é tipo assim, é dedo no cu e gritaria, porque o país vai ter que abrir o rabo para países estrangeiros, reformas trabalhistas meio que obrigatórias, cara, abertura de investimento estrangeiro que vai literalmente obliterar o mercado do país e vai tornar dependente dos países estrangeiros. Tipo assim, é o seu país virando vassalo, tá ligado? E aí os caras olharam o FMI e também não acreditaram. Falaram, não, agora que eles vão investir, acho que foi entre 50 a quase 60 bilhões, né, o Fundo Monetário Internacional do FMI, para eles, agora vai melhorar. E aí você olha para a Coreia do Sul, mais corrupção, um país... Claro, você comparar com o Brasil, que é horripilante, é realmente cruel. Mas quando você vê a história da Coreia do Sul, você vê que, cara, não foi um bom acordo não, mas eles meio que não tinham o que fazer. Mas você vê que os caras eles não conseguem mudar essa mentalidade de que eles perderam e eles não são mais como antes da crise de 1997. Só que o Brasil, ele tá envolto em crise, cara. Caralho, antes da gente nascer, cara. Antes da gente nascer, o Brasil tá em crise. Aí fala, não, agora é o momento que vai tudo melhorar e tudo mais. O momento de ouro do Brasil. Aí faz um monte de dívida, aí faz dívida externa, aí faz dívida interna, aí gasta dinheiro de commodity com merda. Então,
você acaba olhando pro Brasil e vendo várias coisas acaba falindo, né? Eu tenho até uma coisa curiosa, que às vezes alguns amigos meus do Brasil, eles ficam mandando alguns locais assim que a gente conviveu, a gente viveu, lojas, mercados, que a gente ia pra algum lugar, algum rolê, e tudo faliu, cara. É tipo assim, tudo faliu e não tem nada tomando lugar, tá ligado? Então você, principalmente no Rio de Janeiro, você vê uma falência extremamente absurda. Então, sei lá, no começo dos anos 2000, tinha muitas lojas, muitas coisas. Hoje em dia você vê vários prédios abandonados, várias empresas que eram grandes faliram ou saíram do estado. Então você vê que a tendência é cada vez piorar mais e mais e mais e mais. E daí você vai observando que o Brasil ele vai destruindo algumas gerações com escolhas erradas, né? Porque o brasileiro, ele fica... Como ele sempre vê merda, ele sempre vai olhando e vai vendo merda atrás de merda, quando aparece alguma coisa que é o mínimo de respiro para eles, eles vão como se fossem... sei lá, como se fosse... Eles sempre procuram um messias, digamos assim, financeiro, né? Um exemplo muito bom. Quem é mais velho vai lembrar do começo dos anos 2000, quando teve aquela loucura, aquela insanidade que eu já falei aqui algumas vezes em alguns vídeos, que era: faça administração, entre numa empresa grande e tenha uma carreira. Então uma porrada de moleque ali, no começo dos anos 2000, eu tava se preparando para fazer um curso de administração. O final, vocês sabem, e eu não preciso nem explicar o que aconteceu, né? Eu preciso explicar o que aconteceu? Acho que não. Aí, depois dessa porrada, o que os caras deveriam ter pensado? Cara, talvez eu não deva confiar no que o Brasil propõe de projeto, porque os projetos do Brasil são feitos geralmente em corrupção. E aí veio o pior, cara. Ó, se você pensa comigo aqui agora. Qual é o local mais fácil de ter corrupção, cara? Tipo assim, você fazer uma empresa grande, qual é o empreendimento que mais é fácil de ter corrupção? Pensa. Agora pensa no que deu merda no Brasil. Pensa numa empresa grande que deu merda no Brasil. Exatamente, construtoras. Porque, cara, construtora você pode mentir o preço e falar que você comprou alguma coisa, vamos supor. Tem um caso interessante que os caras queriam fazer uma ponte em algum lugar, não sei se era no Paraná, não sei se era no Rio de Janeiro ou qualquer coisa do tipo assim. Aí o projeto era mais de 250 mil reais para você fazer uma ponte. Os moradores com menos de 50 foi lá, fizeram uma ponte. Aí você vê que os caras sempre arrumam uma forma de corrupção baseado geralmente nas construtoras, né? Aí você olha isso, você vê que os caras estão ali tentando pegar subsídios e fazer algum conchavo com alguma empresa, né, de construção. Começa a jogar dinheiro ali, aqueles prédios não são vendidos, aquela coisa você vê que é um prédio fantasma que não é alugado para ninguém, não é vendido para ninguém, fica ali apodrecendo no teu estado, e foi um dinheiro absurdo, e geralmente tem dinheiro, financiamento do estado e coisa do tipo. Beleza. Aí você olha pra você e fala: caralho, é muita merda com isso, né? Aí o Brasil vira pra você, com a Dilma no poder, e fala assim: vamos investir agora em habitação, em áreas de habitação, construir prédios e tudo mais. Agora o novo case de sucesso do Brasil vai ser a construção civil, né? Aí o bochileiro olha e fala assim: já que esse é o futuro, já que a mãe Dilma tá falando que esse é o futuro, vou fazer engenharia. E aí os caras foram pra engenharia, e o final, de novo, eu não vou precisar explicar pra vocês. Apesar que engenharia, pelo menos o cara consegue sair do país e ir pra outro lugar, uma... Como eu posso dizer? O mundo basicamente trabalha muito nessa área de construção civil, né? Principalmente aqui na Austrália. Então o cara sempre tem um lugar onde ele pode ir e usar dessa skill que ele adquiriu em outro país. Mas os caras que não tiveram esse tipo de mentalidade, pagaram faculdade particular para fazer isso, se fuderam, cara. Se fuderam. E aí o cara fica de novo sem perspectiva. Ou seja, o cara perdeu anos, perdeu dinheiro. Alguns fizeram tinha um financiamento que eu não sei se tem no Brasil ainda, que era que você tinha tirar uma certa nota no Enem,
Aí você ia pra uma escola, pra uma universidade particular, e o Brasil ia lá e financiava aquela tua faculdade, tu pagava depois que você tivesse formado. A caralhada de gente com dívida por conta disso, cara. É absurdo o nível que tem gente com dívida porque faz uma faculdade merda, ou uma bolha, né, que era uma bolha, ou não conseguiu se formar, ou se formou ali muito mal, e não conseguiu empregabilidade, e tá com aquele financiamento nas costas ali, que ele vai levar provavelmente pro resto da vida dele. E aí você começa a ver isso sendo colocado toda hora, e toda hora dando errado. É impossível você não acabar em uma situação onde você fica com medo, cara, mesmo você ganhando bem. Então, você olha pro teu emprego e sabe, qualquer momento eu posso ser mandado embora. Qualquer momento essa empresa pode falir. Pode acontecer uma crise. Aí você olha pros políticos, pro presidente e fala, caralho, mano, é extremamente absurdo. É ilegalidade atrás de ilegalidade. E começa a se tornar cada vez mais muito difícil o cara ter uma visão de que se ele tá numa situação de um emprego extremamente ruim, subemprego ou desempregado, ele não vê perspectiva alguma. E se o cara ele tem um emprego, tem um bom emprego, e ele tá ali em uma situação boa, ele fica 3 vezes mentalmente zoado mais do que o cara tá desempregado. Porque o cara que tá desempregado, ele não tem perspectiva. Não tem perspectiva nenhuma. Tá desempregado, tá no emprego merda, e alguns já até aceitaram essa realidade e vão ficar ali simplesmente sobrevivendo. Mas o cara que sentiu ali o poder, sentiu um pouquinho de diferença em termos financeiros, porque talvez algum pros ouvintes aí que são mais ricos, né, falar, porra, 20 mil reais não é nada. Ok, mas, porra, quantas pessoas você conhece assim, tirando talvez a sua bolha de pessoas que têm dinheiro e tudo mais, mas que ganham 20 mil reais todo mês limpo na conta do banco? É difícil, cara. O cara, ele tem um destaque. Ele tem um destaque financeiro comparado com a grande maioria dos brasileiros. E ainda mais se ele veio de baixo, só da noção, ele pensa, ele cogitar que ele vai perder aquilo ali, que ele pode perder a qualquer momento por uma escolha ruim, né, do governo, a empresa falir por alguma coisa, corrupção, qualquer outro tipo de coisa. Só a noção disso, de que ele vai voltar para a realidade de subemprego, numa realidade de desempregado, e não vai conseguir alçar o mesmo patamar que ele conseguiu, isso acaba destruindo a vida do cara. Quem lembra dos suicídios que acabaram acontecendo na época do governo Collor, né? Quando ele simplesmente travou o dinheiro do pessoal e o pessoal não tinha mais como pegar aquele dinheiro, não tinha como sacar aquele dinheiro, não tinha como investir, ou tava com aquele dinheiro para poder fazer um investimento, abrir uma empresa, coisa do tipo, e os caras acabaram se suicidando porque perderam o financeiro deles. Isso aí tá mais do que documentado, né? E eu, particularmente, cara, eu sempre fujo dessa... uma das coisas que me fez fugir do Brasil foi essa noção de você sempre viver no medo, né? Então você vive instabilidade política, você vive instabilidade financeira, instabilidade de segurança pública, né, cara? Você não pode fazer absolutamente nada sem ter medo de tomar uma revolvada na de algum maluco. E isso, cara, às vezes... Porque tudo tem aquela noção, né? Tem uma noção que eu acho muito, muito infantil, que é o cara falar assim, não, mas veja bem, se você tiver dinheiro no Rio de Janeiro, você vive muito bem. Então é só você ter dinheiro no Rio de Janeiro que você vai viver muito bem no Rio de Janeiro. Cara, você vai ter que ter muito dinheiro. Vamos supor que se você tiver muito dinheiro, você vai morar no Leblon. Mas você vai ficar refém ali a só ter, no máximo, Barra da Tijuca, que você pode transitar minimamente com segurança, minimamente, não uma segurança plena. E você vai ter a Zona Sul. Mas mesmo assim você pode tomar uma revolvada na cara. Isso pode acontecer, isso na verdade acontece. Você pode ser confundido com um miliciano, como acabou acontecendo com os médicos lá que estavam sentados na beira da praia tomando cervejinha e foram confundidos com milicianos e foram mortos, né? É foda, Rio de Janeiro é foda. Mas, por exemplo, tem um goleiro do Flamengo, Rossi, tava andando na linha amarela, os caras olharam o carro dele e falaram, esse carro aqui é bom, vamos tomar? Se o carro dele não fosse blindado, cara, já teria virado saudade, estampa de camisa, música no baile, porque morreu na linha amarela. Os caras pararam perto dele, ele obviamente, ele acelerou, os caras meteram bala no carro dele, mas o carro dele era blindado.
Aí se não fosse, tinha virado estampa de camisa. Então, mesmo você tendo dinheiro, você não está totalmente protegido. Isso é uma coisa que vai sempre te gerar um medo. Porque qualquer tipo de situação, você simplesmente pode morrer, cara. Você pode perder tudo. E para você ter uma segurança muito boa, você vai ter que morar em certos locais que você vai ter que ter uma condição muito alta. Não é tipo assim, ganhar 20 mil reais. Você não vai conseguir morar aqueles apartamentos de luxo que geralmente tem muito MC e esse pessoal que moram naqueles locais que, como se fosse uma Alphaville da vida, tá ligado? Fazem, entre aspas, uma cidade dentro de um local. E a pessoa vai morar lá e é tipo assim, extremamente de luxo. Você não vai ter essa condição, cara. Você não vai ter essa condição. E mesmo assim você não vai ter total de segurança, porque você vai ficar em um local que é um ovo, que é a Zona Sul e Barra da Tijuca, e se você sair dali, muito provavelmente você pode tomar uma revolvada na cara. Então você não tem liberdade. Você tá meio que sitiado. Então é totalmente ilusório isso. Às vezes você ganha muito dinheiro, mas você não tem como aproveitar aquele seu dinheiro. O Brasil te proporciona isso, né? E aí, cara, o que acontece? Você tem todo esse tipo de coisa acontecendo, mesmo se você tiver dinheiro, mas, de novo, você tem aquela situação que você pode voltar a não ter dinheiro algum e ficar fudido. Um exemplo que eu já dei no canal há muito tempo, não muito tempo, tem um ano isso, que eu falei sobre esse cara, eu acho, eu nem lembro qual foi o vídeo que eu falei, mas eu dei um exemplo de um cara que ele tinha uma condição muito boa e podia até morar num lugar melhor, mas ele meio que se acomodou porque ele gostava muito daquele condomínio. E esse cara, ele é aquele típico cara que deu sorte de ter tido uma conexão muito boa e graças a isso ter tido uma ascensão financeira. Ele conhecia um cara, o cara tinha, como eu posso dizer, ele tinha uma rede de hotéis e esse cara confiava muito nele. Ele falou, cara, olha só, eu preciso de um gerente para gerenciar esses hotéis aqui. Você não é um cara que você é versado, você não é um cara que estudou, conhece financeiro, esse tipo de coisa, mas você é um cara de confiança, eu confio muito em você. Isso às vezes vale muito mais do que skill, né? E eu vou te colocar aqui para você tomar conta de alguns hotéis da minha rede. Você vai entrar na gerência. Aí esse cara entrou na gerência, começou a ter um dinheiro muito bom, vida financeira muito boa, ao ponto de que eu nunca achei ele arrogante, não. Comigo ele sempre foi um cara gente boa, sempre foi um cara tranquilo, mas sempre foi aquele cara com uma pose, tipo assim, com a postura de, porra, eu sou fodão, tenho dinheiro e tudo mais. Beleza. Aí tinha tinha casa em Búzios, que é realmente caro você ter uma casa em Búzios, mas ele gostava de morar naquele local lá onde eu interagia, né? E aí, esse cara, ele tava ostentando tanto uma época que ele comprou um Toyota Zero pro filho dele, pra poder andar nesse Toyota de vez em quando com as amantes. Aí, cara, teve uma época que ele tava não sei se foi na linha amarela, linha vermelha, ou um local desse tipo. Ele tava acelerando, com certeza com a amante no carro, né? Aí tava acelerando pra ostentar, velocidade, o caralho. Capotou o Corolla. Capotou o Corolla. Ficou fudido, foi pro hospital, tudo mais. Aí esse cara, a mulher dele foi visitar, e nesse hospital também tava a amante, né? Coisa curiosa, né? Mas a mulher relevou, porque ela já era uma mulher muito mais velha. Ele também era velho, mas ele tá muito melhor conservado do que a mulher dele, né? E a mulher dele perdoou, porque ele tinha a condição financeira dele. Ela falou, vai fazer o quê? Vai pedir separação? Vai perder a condição? Não, ela olhou assim e falou, foda-se. Ele é meu marido, ele banca minhas coisas todas, então eu vou continuar com ele. Só que esse cara, eu não sei o que aconteceu com essa rede de hotéis, eu não sei se faliu, eu não sei se deu alguma merda lá com ele, mas ele foi mandado embora. Então ele perdeu esse poder que ele tinha, tanto financeiro como de status, né? De ser um cara que gerencia rede de hotel no Rio de Janeiro. E no começo o cara vai tentar manter a postura, né? O cara tem um dinheiro talvez guardado, talvez tenha um investimento, tem uma casa aqui e ali, então ele pode vender, vai ter o dinheirinho dele. Mas eu não sei como foi, o baque foi muito grande pra esse cara. Tem uma cena que eu nunca vou esquecer,
Eu tava subindo assim, né, numa ladeira, esse condomínio. Aí tá esse cara com não sei se era uma garrafa PET ou era aqueles galãozinhos aqueles galãozinhos de plástico para você botar gasolina. E ele tá tentando colocar gasolina no carro. Aí do nada, eu vendo assim de longe, eu subi na ladeira, o carro dele tava na ladeira. Aí do nada ele larga aquilo no chão, desce a ladeira, entra no bloco dele e sobe pro apartamento. Aí vem a mulher dele xingando, berrando lá. Esse homem não presta pra nada, esse homem é um merda, que não sei o que. Ela virou pra mim e falou assim: pô, tem como você me ajudar a colocar a gasolina no carro ali? Porque o traste do meu marido nem isso ele consegue fazer. Ele nem é um homem mais não. Aí eu olhei assim e falei: cara, vou ajudar porque ela é uma coroa, é gente boa. E se não fosse eu colocar ali, como ela já era bem velha, ela também não sabe mexer muito nisso, né? E o outro filho dela teve paralisia infantil, então é todo zoado, né? Não consegue nem... Ele consegue dirigir, mas isso é curioso, ele consegue dirigir, mas ele não consegue colocar um galão de gasolina no carro, pra você ver como a vida é, né? Às vezes o cara fica reclamando: eu sou beta, minha estética. Imagina tu não conseguir, cara, colocar gasolina no teu carro porque tu tem uma doença lá, teve uma paralisia infantil na tua infância e tu é todo torto. Para mim isso que é muito mais brutal, né? Aí eu fui lá, eu colocando a gasolina, aí a mulher falando merda pra mim, falando: não, que ele é um merda, deixa ele perder o emprego dele, deixa que ele começou a ter esse problema de ficar desempregado, ele não consegue mais fazer nada, só fica em casa em depressão, e pipipi, pô, não consegue nem botar uma gasolina no carro. Tipo assim, a mulher humilhando o cara. Aí eu falei: caralho, mano, o cara realmente tá bem fudido porque perdeu a condição financeira. Então, o Brasil, ele te proporciona isso, cara. Ele te proporciona você dar uma sorte, você ter uma condição financeira boa, ou você pegar um momento ali de alta no Brasil em alguma coisa, num voo de galinha, e conseguir um dinheiro, e depois você voltar, cara, pra miséria de novo, tá ligado? Uma situação miserável, ou uma situação, tipo assim, que dá vergonha você tá naquela situação. Então, por um lado, é bom que você sempre tá alerta, porque, por exemplo, você vê os australianos. O australiano, ele tem duas opções. Ele estuda, faz uma faculdade e consegue uma boa empregabilidade. Isso é fácil. É só estudar e aquele cara vai ter emprego para ele, porque falta mão de obra qualificada. Só que o australiano, ele vive uma vida gostosa, porque você ser um trabalhador normal, você vive muito bem, cara. Você consegue fazer viagem para fora, a moeda é relativamente forte. Porra, você é um cidadão, sempre vai ter emprego pra você, os empregos pagam bem pro pessoal nativo. Então o cara, ele vive uma vida de certa forma estável, até o momento que ele começa a fazer merda. Ele começa a zoar muito o financeiro dele, porque ele não tem dinheiro, não consegue ter posses e tudo mais. O único problema da Austrália é a questão de você comprar uma casa, né? Pô, isso aí. Mas os australianos meio que não ligam muito pra isso. Pra você comprar uma casa, cara, $1 milhão, tá ligado? Então, claro, tem um financiamento, se você for cidadão é muito mais tranquilo, paga ali a vida toda e você pode fazer uma coisa que eles fazem muito, muito. Eles constroem uma casa que dá pra dividir em 2 ou em 3, eles alugam uma parte da casa e com esse dinheiro do aluguel, eles vão lá e pagam o financiamento. Então, é complicado? Mas dá pro cara resolver, entendeu? Dá pro cara resolver. Mas tem só esse empecilho. Mas de resto, cara, o cara vive muito bem. E aí o cara vai zoando a vida dele toda, brincando, zoando, férias, bebida, droga, até chegar um momento que ele não consegue mais trabalhar tão bem, ele não consegue bancar mais a vida de farra dele, porque a vida de farra é uma coisa cara na Austrália, uma coisa muito cara. Só que quando eles percebem isso, já é um pouco tarde. Então não tem mais o que fazer. É simplesmente só aceitar. Mas eles tiveram a oportunidade de conseguir construir alguma coisa e evoluir, né? De certa forma. Mas eles preferiram escolher ter uma vida gostosa e estão pagando preço por isso. Só que o brasileiro, cara, é só a base do medo, cara. É a base total do medo.
Então você fica, por exemplo, às vezes eu tava brincando com outro amigo meu de São Paulo, e tava falando, vou comprar uma motinho. Aí eu falei, a moto tá barata no Brasil. Eu sou escroto, né, cara? Eu sou uma pessoa escrota, vocês me conhecem. Aí eu falei, 10 mil reais tu compra uma motinho zero, né? Cara, esse cara ele só não me agrediu porque eu tô do outro lado do mundo. Porque se pudesse ele dava na minha cara. Mas, porra, me pranchava na porrada de ponta a ponta, meu irmão, pra me deixar fudido, pô, arrebentado no chão. Porque o que ele ficou puto quando eu falei isso pra ele, ele tá maluco? Sabe quanto que é uma moto zero hoje? Que não sei o que, papapá, pipipopô. Aí eu brincando, eu falei, cara, mas sei lá, até um carro novo é barato. Eu lembro que tinha um carro, cara, eu não vou lembrar qual é esse carro, cara. Era um carro quadradinho que em 2013 ele entrou em linha assim, virou carro popular, cara. Não vou lembrar o carro agora pra vocês. Vocês devem saber do carro que eu tô falando. Ali pra 2013, esse carro tava valendo 30 mil reais. Aí eu falei, mas com 30 mil reais, cara, tu não pega um carro zero, não? Eu lembro que em 2013 tu pegava um carro zero, daquele carro tal, por 30 mil reais. Aí ele olhou assim e falou, pô, tá brincando, cara, tá tirando sarro com a minha cara. Eu falei, não, pô, talvez não esteja 30, talvez, pô, 2013, vai mais 10 anos. Mas o que? 40 ali, 40zinho, tu pega um carro zero? O cara ficou puto. E aí, eu fui até procurar aqui pra ver. O Fiat Uno, que é o carro que eu tô falando de 2013, era 25 mil reais. Você pode falar, beleza, mas hoje um carro zero tá 60, 65? Ok. Ah, mas a moeda desvalorizou. Beleza, desvalorizou. Mas o salário continua uma merda. A qualidade de vida, pra você ter a qualidade de vida, o preço aumentou das coisas, então tá pior. Então a situação tá pior. E o cara que tá vivendo hoje no Bostil, ele vê essa realidade e não vê nenhuma perspectiva. Ou seja, você vê carro velho, cara, tu vê Civic sendo vendido a 40, tipo assim, Civic 2011, 2010, sendo vendido a quase 50 mil reais, cara. Então, beira ao absurdo, cara. Eu lembro que em 2019, 2018, um Civic velho tava aos seus 20 mil, 25 mil reais, cara. Então, cara, as coisas vão aumentando, tudo vai aumentando, e o teu salário não acompanha, a qualidade de vida não acompanha. Ao ponto de que muitos homens, cara, estão até desistindo de trabalhar. Eu tava vendo que, principalmente no sul, ali onde está tendo aquela coisa de grandes investimentos para construir prédio e coisa do tipo, muitas pessoas não conseguem encontrar pessoas para trabalhar. Por quê? Porque o salário é extremamente baixo. Aí, hoje tem muito turista falando, tem muita pessoa do norte e nordeste vindo para cá e invadindo aqui para trabalhar. Porque os caras olham e falam, pô, o povo daqui não quer trabalhar, eu não vou aumentar o salário, eu não vou dar um salário maior. E tem pessoas ali de um outro estado fudido que vão aceitar esse salário e ver igual a bicho. Aí você vê, existe caravana pro cara sair do Maranhão, do Pará, pra ir pro sul, cara, pra trabalhar, tá ligado? Ou seja, o salário vai continuar baixo, irmão. Porque sempre vai ter alguém pra pegar aquilo ali, aquele subemprego, e achar que aquele subemprego é maravilhoso. Então, a tendência é só piorar, tá ligado? A tendência é só piorar. E se você sair da sua condição financeira, a tendência é você só ter essa opção. Se você não tiver uma skill boa, se você não tiver o network, é você ficar fudido. Então, o Brasil, ele te gera um medo constante, cara. Você acha que não pode piorar, mas ele vai piorar cada vez mais e mais e mais e mais. Até um ponto de que eu fico pensando. Eu penso sempre comigo. Porque existia uma noção que eu achava errada. Que era os caras falando assim. Isso na época ali de 2014, 2015. Os caras falavam a seguinte coisa. Não, mas veja bem, Epifania. Veja bem. Se o Brasil piorar, chegar a uma condição de Venezuela, economicamente falando, tá? Só economicamente. Chegar a uma situação economicamente parecida com a Venezuela, o brasileiro vai se revoltar e as coisas vão mudar. Eu sempre penso, será, cara? Porque, ok, nos outros países, você vê o pessoal puto. Então você vê os Estados Unidos, o pessoal puto, porque os imigrantes abaixaram os salários. Você vê na própria Austrália, aqui na Austrália, você vê que
o cidadão, o nativo ficou puto porque ele olha o imigrante entrando a rodo e aumentando o preço dos aluguéis, e os caras não querem financiar a casa, eles querem pegar um quarto e ficar socado num quarto. Eles começam a reclamar. Esse povo do primeiro mundo, eles começam a reclamar. O Brasil não tem reclamação, cara. O Brasil tá bom. De novo, volta o pensamento de lá. Não pode aumentar a passagem. Vamos fazer protesto de 20 centavos. Olha o preço da passagem hoje, cara. Aí você fala, não, mas tem inflação. Mas você continua ganhando mal, cara. Então, foda-se, a inflação tá comendo solto, você continua ganhando mal, cara. A tua qualidade tá piorando, mesmo com a inflação, ao ponto de que o dinheiro não vale nada. Porque o pouco dinheiro que você tem também não tá valendo porra nenhuma. E aí você vai chegando a uma situação, cara, extremamente tenebrosa. Ao ponto de que, se você tá na merda, você não tem perspectiva nenhuma e você tá esperando a tua hora pra partir. Essa que é a grande verdade. Tem muito cara que tá só existindo ali, sobrevivendo, esperando a hora de partir. E o cara que tem uma condição boa, ele vive à base do medo e do desespero. Ele olha assim e fala, a qualquer momento eu posso perder isso aqui. E esse é o jogo no Brasil. Então você tem o financeiro, o econômico, né? Você tem a questão de segurança pública, judiciária também, qualquer coisa você pode fazer, você pode ser preso. E aqui fica até uma coisa que eu achei interessante, como o Brasil é engraçado. Mas nesse lado eu estou junto com aquela Erika Hilton aqui. Tem um vídeo de uma garota, que acho que o Brasil Paralelo até postou esse caso. A garota, ela tem um vídeo que ela fala, se você falar pra sua namorada que ela não pode sair com outras pessoas, isso é crime. Se você chegar e mentir pra sua namorada, isso é crime. Se você fizer não sei o que, é abuso psicológico, isso é crime. Tipo assim, lei tal. Beleza. Aí ela foi falar besteira lá da nossa deputada, nossa grande deputada Erika Hilton. A Erika Hilton, tá falando merda aqui de mim? Tá falando que isso de mim? Foi lá, processou ela, o que ela fez? Ela olhou, viu que ela poderia pegar de 5, no máximo até 25 anos, porque tava tendo falas transfóbicas na internet sobre a Erika Hilton. Quando ela sentiu a água batendo na bunda dela, das leis, elas gostam de passar a lei zoada pros outros, pra homem, né? Mas quando pega elas choram, né? A Erika Hilton, baseada, foi lá e puniu ela. Ela pegou o aviãozinho e foi pra Europa pra pedir asilo político. Então, irmão, é a base do medo. Se uma mulher feminista que fica falando merda na internet tomou um apavoro e teve que fugir do Brasil, imagina eu, você, qualquer outro tipo de pessoa. A gente vai ter medo, cara. A gente vai ter medo. Só aquela coisa, eu fiz a minha parte, eu fugi. Eu fui embora. Mas o cara que tá dentro do Brasil, ele vai viver um constante medo, insegurança e pavor o resto da vida dele. Porque você não vê perspectiva no Brasil, cara. Não adianta. Você não vê perspectiva no Brasil. Você tenta sobreviver, e se você consegue sair daquele modo sobrevivência e consegue buscar uma coisinha um pouco melhor, cara, vem o medo. O medo de você olhar todas aquelas pessoas que estão fodidas, estão passando situação tenebrosa, e você falar, cara, a qualquer momento eu posso me tornar igual a eles. A qualquer momento eu posso voltar para aquela situação de escassez absurda e só sofrimento. Então, a mentalidade de escassez que o Brasil produz na gente, cara, ela é tão absurda que nem o cara ganhando bem, nem um cara que às vezes está estabilizado, está muito bem financeiramente, ele sabe a hora de parar, tá ligado? De parar, de curtir a vida, de aproveitar e parar com essa loucura, né, cara? De achar que a qualquer momento você vai se fuder. O Brasil, todo dia você liga a televisão, você vê o noticiário, ele estampa na sua cara o medo, o pavor, a insegurança, todos os sentimentos ruins que você pode sentir sendo um ser humano, né, racional ou consciente, ele produz tudo isso na sua cabeça sem parar. Aí você vê os caras, homens e mulheres, ficando cada vez mais maluco, cada vez mais louco, tentando se afogar, achar uma válvula de escape à base de droga, bebida, farra, para tentar tancar essa realidade, tentar um escapismo, mas no final é em vão, né? Porque
no fim, a realidade bochileira, ela sempre bate na tua porta. E quando ela bate na tua porta, parceiro, é simplesmente brutal.